Fala torcedor alagoano, fala torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Polêmica da semana, o CSA trocou de treinador ainda no primeiro mês do ano de 2024. Rogério Corrêa sai, entra o velho conhecido Marcelo Cabo, voltando para a sua terceira passagem no CSA. A última dele foi há pouquíssimo tempo atrás, foi em 2023, na reta final da temporada. Bom, vamos analisar aí essas movimentações do CSA, comentar também um pouco sobre esse tipo de tomada de decisão brusca. É um movimento complicado na minha visão que a diretoria do CSA acabou tomando e vai impactar bastante nesse elenco e na maneira com que o futebol do CSA vai se mexer daqui para frente. Então vamos lá, vamos analisar com calma, trazer todos os aspectos que na minha opinião são válidos para essa discussão. Bom, primeiramente já agradecendo a sua visualização, se você gostou, se você vai gostar, deixe seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho das notificações e se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí para a galera que você acha que também vai gostar desse tipo de conteúdo. Mas vamos lá, começando com a demissão de Rogério Corrêa, já vou logo deixando a minha opinião. Achei precipitada, achei um movimento incorreto, achei até mesmo beirando um pouquinho do amadorismo a direção do futebol do CSA ter feito isso. Aí o torcedor vai me falar assim, pô Matheus, mas o cara não conseguiu se classificar na pré-copa do Nordeste, o cara não conseguiu ganhar de uma maneira mais fácil do Coruripe. Ok, ainda não acho motivos válidos para você derrubar um treinador com 2 jogos oficiais apenas. Já vamos trazer aqui a tabelinha, né? O Rogério Corrêa teve 2 jogos oficiais, um que foi empate, tempo comum, perdeu nos pênaltis, né, para o Iguatu, mas foi um empate, e a vitória contra o Coruripe. CSA nessas 2 rodadas, nesses 2 jogos, fez um bom futebol, aplicou um bom futebol? Não. Inclusive, vamos analisar esses 2 jogos nos próximos vídeos. Mas aplicou um bom futebol? Não. CSA foi um time muito limitado de criação, foi um time muito limitado de ideia, um time amarrado, um time engessado, um time que não demonstrou tanta desenvoltura contra adversários teoricamente bem inferiores, não conseguiu o resultado. Ah, Matheus, mas por que você não acha que ainda é 2 motivos, né? 2 jogos, motivos claros e óbvios para derrubar o Rogério Corrêa? Primeiro, início de trabalho. Início de trabalho é comum que se tenha conturbações, que se tenha problema de encaixar o time, você ainda está conhecendo alguns jogadores. Obviamente o Rogério Corrêa montou esse time junto com a direção, mas muitos jogadores ele não trabalhou, nunca trabalhou, então demora um tempo para se encaixar. Vamos dar um exemplo? O Sport. O Sport perdeu para o Retrô, um mando de campo, e foi goleado. O Náutico empatou com 0-0 contra o Maguari. Ah, Matheus, mas eu não gosto do time do Náutico, eu acho o time do Náutico fraco, eu acho o time do Sport fraco também. Tô achando que isso aí não vai rolar. O Grêmio perdeu pro Caxias, e 2-1, na estreia do Gaúcho. O Caxias joga Série C, terceira divisão. Entendeu? Então, assim, para mim não é motivo válido 2 jogos iniciais de temporada para você demitir o treinador. Acho que, primeiro de tudo, torcedor do CSA, eu sei que vocês estão chateados com a pré-copa do Nordeste, a eliminação, mas passou, não tem mais o que fazer. Não vão recuperar a vaga na pré-copa do Nordeste, na Copa do Nordeste, perdão. Não tem mais o que fazer. O alagoano, o CSA tem ali uma obrigação de chegar longe? Tem. O CSA ganhou a primeira. Não ganhou da forma que o torcedor queria? Não ganhou. Mas já ganhou a primeira. Tinha tempo ainda para desenvolver o futebol com o Rogério Corrêa. E querendo ou não, o CSA só tem a obrigação, na minha opinião, entre aspas, de chegar nas semifinais e posteriormente na final. O objetivo principal do CSA esse ano, torcedor, tire da cabeça isso, que eu sei que é difícil tirar, mas o título alagoano é legal, tem a zoação, mas o objetivo principal desse time esse ano é subir, é sair da Série C e ir para a Série B. E aí você interrompe um processo de evolução do time. 2 jogos apenas. Ninguém sabe como é que o CSA iria jogar daqui a 5, daqui a 6, daqui a 7 jogos. Poderia continuar a mesma coisa? Óbvio que poderia. Mas a tendência era que os ajustes fossem feitos. E o time começasse a demonstrar melhorias. Ninguém consegue demonstrar melhorias, demonstrar evolução com apenas 2 jogos. Aí vai o questionamento. Ah, Matheus, mas era contra o Coruripe, era contra o Iguatu.
É isso que eu tô falando. Início de temporada é normal, muitas vezes acontece isso. São Paulo empatou hoje contra o Mirassol. O Mirassol é um bom time? É um bom time. O Mirassol disputa a Série B? Disputa a Série B. Mas do outro lado é o São Paulo. É um time com Lucas, é um time com Rafinha, é um time que é campeão da Copa do Brasil. Então, assim, sempre vai ter esses porquês, esses poréns. Mas, na minha opinião, no modo que eu penso futebol, para você desenvolver um trabalho, você precisa de tempo. E aí, para mim, foi um equívoco a demissão do Rogério Corrêa, principalmente para trazer o Marcelo Cabo. E a gente já vai trazer também as estatísticas, todo o histórico do Marcelo Cabo. Na verdade, o histórico é o recente, mas só para ilustrar. O Marcelo Cabo chegando passado no CSA em que situação? O CSA precisava se classificar desesperadamente para a segunda fase da Série C. O Marcelo Cabo teve 10 jogos. Nesses 10 jogos, ganhou apenas 2, empatou 5 e teve 3 derrotas. De todos os resultados possíveis, o que ele menos conseguiu foi vencer. Foram 7 gols marcados, 7 gols sofridos, saiu zerado. Não conseguiu, obviamente, passar para a segunda fase. Mas além disso, além dessa numeração aí, essa estatística do Marcelo Cabo, vamos pegar o histórico do Marcelo Cabo. O Cabo explode entre 16 e 18, aqui no cenário de Série B do Campeonato Brasileiro, sendo campeão com o Atlético Goianiense em 16 e depois subindo em segundo colocado com o CSA, numa campanha espetacular, irretocável na minha opinião, aquela campanha do CSA em 2018, e depois disso sai do CSA em 2019, após um começo de ano bem ruim para o que o CSA esperava de começo de Série A. A Série A do CSA foi muito complicada no começo. Depois disso, o Marcelo Cabo teve um bom momento, que foi no Atlético Goianiense, ali no ano de 2019, quando ele pegou o time brigando para não cair e conseguiu dar uma subida legal, se livrando e colocando o Atlético Goianiense ali na zona de Sul-Americana. Foi o único trabalho decente do Marcelo Cabo após aquele boom dele, de campeão de Série B e também de vice-campeonato com o CSA. Depois disso, ele teve um trabalho horrível no Vasco da Gama, teve trabalhos regulares para medianos no CRB. Para mim, os trabalhos do Marcelo Cabo no CRB foram medianos, foram normais, nem fedeu nem cheirou, como a gente diz aqui em Alagoas, né? A volta dele no CSA não foi boa. É um treinador aí que foi pro Remo também ano passado e o começo do ano com o Remo do Marcelo Cabo foi terrível, tanto que ele caiu rapidamente. O time do Remo praticamente não conseguia ganhar no início da Série C. Então, assim, Marcelo Cabo, para mim, teve uma grande evolução no mercado, mas já começou seu declínio faz tempo. Passou ali pelo Goiás também sem tanto prestígio. O Marcelo Cabo, eu não imaginava que o Marcelo Cabo iria voltar para o futebol alagoano. Eu sei que ele tem residência fixa aqui, que ele é um cara que tem contatos aqui, mas eu não imaginava que o Marcelo Cabo ainda tivesse vaga no futebol alagoano depois das últimas 2 passagens deles, pelo CSA e pelo CRB. De verdade, eu achava que não teria mais vaga. E outra coisa que agrava isso, e aí eu já vou colocar no cenário da direção do CSA, no nome de todo o departamento de futebol e presidência, a pergunta que eu coloquei aí na capa do vídeo, eu não sei se vou colocar no título, mas acho que sim, que é: qual o planejamento do CSA? Porque o CSA monta um time que, se vocês pegarem aí nas minhas análises dos elencos do CSA, não vou ser engenheiro de obra pronta aqui, vocês podem pegar lá atrás, eu dividi esse time do CSA entre duas coisas. A galera que o Rogério Corrêa indicou, vários jogadores que trabalharam com ele no Volta Redonda, o Custódio, o Caio Vitor, o Esquilo, o Marquinhos, e jogadores que tinham ali alguma cancha para defender a camisa do CSA, com passagens em grandes times, o goleiro David, o Xuxa, o Jean Kleber, o Niltinho agora que está chegando, Alisson Farias e Marcinho vou falar durante essa semana no vídeo. Mas eu dividi entre essa galera e dividia entre a galera que o CSA trouxe do interior de São Paulo, que foi um caminhão de jogadores. Jogadores de Série A2, jogadores de Série A3, jogador que estava disputando o campeonato da Série C sem fazer gol e foi fazer gol só no Paulistão da segunda divisão.
Uma série de jogadores que só demonstraram qualidade num nível fraquíssimo, que é uma segunda divisão, uma terceira divisão do Campeonato Paulista. Então, a culpa da falta de desenvolvimento do futebol do CSA é somente do Rogério Corrêa? Para mim, não. Para mim, o CSA se arriscou demais, trazendo jogadores que estavam jogando no nível técnico completamente diferente do que o CSA exige hoje. A Série C não é mais um campeonato defasado, que vários times aleatórios como Joinville subiu sendo campeão, Macaé subiu sendo campeão. Esse tempo desse tipo de acontecimento na Série C passou. Passou. Hoje em dia, quem está ganhando, quem está subindo de Série C são times muito mais estruturados. Olha o Vinde o Amazonas. Amazonas organizadíssimo subindo para uma Série B. Então, parte também da culpa do departamento de futebol e da presidência do CSA, que faz um planejamento de elenco que não dá tempo para o seu treinador desenvolver essas peças e já demite ele com 2 jogos. E aí o meu questionamento é: o Cabo vai trabalhar com 100% dessas peças? O Cabo não vai trazer ninguém que ele confia? Não vai trazer um jogador que ele tem como um cara ali de segurança dele? O Cabo não vai exigir nenhuma contratação? O treinador novo não vai deixar de lado alguns atletas que estão no elenco? Porque a gente sabe da situação financeira do CSA. E nesse início de temporada você ter que ou negociar jogadores, abrir mão, rescindir contrato, achar um empréstimo. Muitas vezes desses empréstimos, salário dividido. Então você vai poder, talvez, né? Estou botando aqui de uma maneira hipotética. Você talvez tenha que negociar um jogador mantendo uma parte dos salários dele. E ele não, você paga o cara sem ele jogar. Então assim, qual é o planejamento do CSA? As coletivas lá no começo do ano não, perdão, porque ainda estamos no começo do ano. Mas no final do ano passado era o seguinte: vamos tentar trazer uma profissionalização no departamento de futebol, numa nova filosofia para o CSA, parará, bababá, ppp. Para mim, isso não trouxe profissionalização nenhuma, porque isso para mim é uma prática pragmática do futebol, é uma prática antiga, uma prática de diretor do futebol carioca dos anos 90. Para mim é isso. Você deu 2 jogos para o seu treinador desenvolver um futebol e já dispensou ele porque tá a pressão da torcida, tá a pressão da imprensa, você não quer saber lidar com isso. Na minha visão, o que passa é isso, é você trazer um cara que só tem costa larga, tem identificação com a torcida, que vai conseguir ali fazer um meio campo entre imprensa e campo, entre torcida e campo, vai amenizar um pouquinho, vai trazer um gás novo, mas você deixa uma série de problemas. Você deixa 6 jogadores que o Rogério Corrêa trouxe com ele do Volta Redonda, fora as indicações, fora um elenco mal montado, na minha opinião, no quesito banco, com vários jogadores, como eu falei, do interior de São Paulo. Então, para mim, é uma série de problemas que o CSA vai trazendo. Eu acharia menos arriscado o CSA manter o Rogério Corrêa e dar tempo para o Rogério Corrêa desenvolver o futebol, encaixar esse time. Agora você vai recomeçar o processo. O Marcelo Cabo vai começar a aplicar o seu futebol, vai fazer uma série de mudanças táticas, vai fazer uma série de mudanças de elenco, de treinamento. Os jogadores vão ter que encaixar novamente, vão ter que entender uma nova filosofia. Então, assim, para mim é incompreensível essa tomada de decisão do CSA. Inclusive no Instagram, não vou trazer print nem nada, mas se quiserem ir lá no Instagram do Rogério Corrêa, olhem, a fala que ele colocou lá, né, que ele digitou, é que pessoas do CSA, deu a entender isso, pelo menos na minha interpretação. Pessoas dentro do CSA, pessoas que tinham ali algum grau de influência, queriam a permanência do Rogério Corrêa. O que é uma notícia boa, que nem todo mundo lá dentro do CSA tá desesperado, tá num desespero, que eu falo assim, de obter resultados agora, porque eu acho que a pressa é inimiga da perfeição, é um ditado antigo, mas que para mim é muito verdade. Então demonstra ali que tem pessoas dentro do CSA que de fato tem ali um entendimento mais moderno, um pouco mais de um modelo um pouco mais compreensível de futebol, que é você deixar o trabalho sendo desenvolvido, do que outras pessoas que, segundo lá a fala do Rogério Corrêa, que eu entendi, segundo outras pessoas com também muita influência,
que querem só o futebol da maneira mais brasileira que existe, que é o resultado momentâneo agora e o depois a gente vê. Porque, torcedor do CSA, eu trouxe esses pretextos aqui, mas estou falando um pouco mais no que eu venho raciocinando, mas ainda tem um detalhe que eu nem estava planejado de falar, mas me lembrei agora. Torcedor do CSA, Marcelo Cabo também pode ser um grande remédio de esquecimento para vocês dentro de 2 semanas. Sabe por quê? Vou falar aqui para vocês. O Rogério Corrêa estava desenvolvendo o futebol dele, ia jogar fora, um jogo que não é tão fácil contra o Cruzeiro, talvez fosse um jogo difícil, que a atuação mais uma vez não agradasse, e depois pegaria um clássico. E aí o clássico, aí você perder um clássico é aquela importância para a torcida que eu entendo e compreendo, mas o que é que eu quero dizer com o Marcelo Cabo pode ser um remédio de esquecimento para vocês dentro de 2 semanas? O Marcelo Cabo pode chegar amanhã contra o Cruzeiro, fazer uma partida ok, fazer uma partida que não vá comprometer, até consiga o resultado, e aí empata ou faz um jogo duro contra o CRB, talvez arranque uma vitória ali um pouco mais na imposição do que na técnica, na tática, porque eu acho que não vai dar tempo de mudar muito taticamente, ou não perde para o CRB, como alguns torcedores do CSA já estão projetando devido a esse início ruim do ano. E depois desse momento aí que parece que está melhorando, voltar a ter os mesmos problemas. O CSA voltar a não desenvolver o futebol, o CSA voltar a esbarrar ali na limitação técnica do seu elenco. Então, na minha opinião, repito aqui, foi um movimento, na minha opinião, bem preocupante da diretoria do CSA, uma diretoria que vai demonstrando nas suas atitudes, não nas suas falas, que está agindo de maneira desesperada, que prefere o resultado do que o objetivo. A diretoria do CSA, com essa demissão e a busca pelo Marcelo Cabo, demonstra que prefere o resultado momentâneo, prefere abafar esse início ruim, essa crise no CSA, do que focar no projeto que é o acesso para a segunda divisão. Então, na minha opinião, é um movimento que foi completamente desnecessário. Se o CSA demite o Rogério Corrêa, mas traz um cara muito acima da média para a Série C, beleza, eu até compreenderia uma oportunidade de mercado, mas para mim hoje o Marcelo Cabo não é esse cara acima da média para uma Série C. E ainda tem outro quesito, né? É que eu esqueci de falar. O CSA agora começa a abrir um pouquinho do bolso para corrigir problemas que a gente já vinha alertando desse elenco. Já vai trazendo o Niltinho, um Alisson Farias, um Marcinho, jogadores um pouco mais caros, jogadores de Série B, jogadores de interior paulista como o Marcinho. Enfim, eu acho preocupante esse movimento da saída do Rogério Corrêa e a entrada do Marcelo Cabo. Inclusive, na coletiva do Rogério Corrêa, eu vi palavras bem firmes do Rogério, elogiando a própria torcida, tentando trazer a torcida para perto do time dele, focalizando nessa evolução jogo após jogo, deixando bem claro que somente com o jogo essa equipe iria evoluir e melhorar. Então, me pareceu um cara muito mais consciente, um cara que tinha ali um projeto a longo prazo no CSA e agora vai ter que buscar um novo lugar no mercado. E o comandante do CSA agora é o Marcelo Cabo. Vamos esperar cena dos próximos capítulos. Sei que muita gente às vezes pode achar que vai queimar a língua e tal, mas analisando friamente é o que eu acho. Eu não tiraria uma palavra do que eu falei aqui. Acho muito preocupante esse início de ano do CSA, mas ficaria menos preocupante para mim se o Rogério Corrêa fosse mantido, tivesse a manutenção desse treinador, beleza? Enfim, obrigado pela sua audiência até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixe seu like, comenta, concorda comigo, discorda comigo, deixa aí seu comentário que eu respondo também. Vamos fazer essa interação massa. Se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like. Muito obrigado pela sua audiência. As minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, se você quiser me seguir, atualizações, transmissões ao vivo, outros programas que eu, por acaso, participe. Tudo lá nas minhas redes sociais, é só me acompanhar, beleza? Um grande abraço a todos e até mais!